Eu vou perguntar a você aí de casa, você é ciumento? De leve, dizem, e até apimenta a relação, mas muitas vezes esse sentimento evolui para comportamentos de violência. E nesses casos, a principal vítima acaba sendo a mulher. São muitos tipos de violência e associados muitas vezes ao ciúme. Violência psicológica, com ameaças, xingamentos, até violência física e pode acabar até em agressões mais graves ou até em casos de morte. Como o caso da professora Sandra Afonso, que a gente mostrou aqui, ela foi morta na semana passada dentro da escola onde trabalhava, aqui em Salvador. A escola ainda está com as atividades suspensas, hoje voltou apenas com atividades administrativas, só dá que as aulas só devem ser retomadas, inclusive, amanhã. O marido dela, um major do Corpo de Bombeiros, confessou que cometeu esse crime por ciúme. O delegado responsável pela investigação do caso, Marcelo Sansão, informou agora há pouco que vai mandar o inquérito para o Ministério Público na próxima segunda-feira. E é esse o assunto, o ciúme, até onde ele vai, que o Bahia Meio-Dia começa a discutir agora. Não dá para mostrar o rosto por causa do medo e do constrangimento. Mas contando a própria história, esta mulher revela que sempre há um momento de reagir a uma vida de agressão e se livrar do pior. O pior seria me matar, né? No começo era desprezo, né? Desprezo e depois vem xingamentos, depois agressão, né? De puxar faca, essas coisas. O apoio ela encontrou no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Loreta Valadares, que fica no bairro dos Barris, aqui em Salvador. Só no ano passado, foram mais de 3.000 mulheres acolhidas. Começa a violência pela violência psicológica, aquela que ele vai anulando a autoestima, não trabalha, não estuda, não tem as amigas. Ou depois ele passa para a violência moral, que é aquela dos xingamentos. Num centro de referência como esse ou numa delegacia, já existe a constatação de que a lesão corporal é o crime mais denunciado pelas mulheres. Bater, empurrar, até segurar no braço de forma mais agressiva, tudo isso se caracteriza lesão corporal. E qualquer uma dessas ações é suficiente para denunciar o agressor e esperar que ele seja punido dentro do que diz a lei. Essa advogada criminalista acha que o crime de feminicídio, um agravante criado no ano passado, que aumenta a pena por homicídio contra a mulher para 30 anos e não mais 20, pode ser uma proteção importante. Toda vez que é criada uma lei penal, o objetivo da lei penal é esse, né? É evitar, impedir a prática de crimes. Mas essa legislação ela é muito recente, ela é de 2015, então ela tem pouco tempo de aplicação prática para a gente perceber na realidade uma diminuição do número de homicídios. O caso mais recente de homicídio contra a mulher aqui em Salvador foi o de Sandra Denise Costa, uma professora de 40 anos, morta pelo marido no último dia 13, dentro da escola onde trabalhava, no bairro de Castelo Branco. O marido, major do Corpo de Bombeiros, Valdiógenes Almeida Júnior, está preso e confessou que cometeu o crime por ciúmes. Os especialistas dizem que o ciúme está relacionado com a falta de confiança no outro e até em si próprio. E muita gente concorda que o ciúme só faz atrapalhar a relação. Só pelo fato de ele achar que é seu dono, isso atrapalha demais. Eu acho que no início da relação, se você deixar certos vícios que o namorado tem, de ficar impedindo certas coisas, aí pode acontecer violência, qualquer tipo de outra coisa, né? E a gente sabe muito bem, a gente já relatou vários casos aqui de violência contra a mulher, também motivado por ciúme. No início do programa, desde o início, a gente está perguntando, e a opinião de você, telespectador, o ciúme atrapalha ou não a sua relação? Olha só o resultado dessa enquete aí, 68% das pessoas que participaram disseram que sim, o ciúme é um problema na relação, 32% disseram que não. Pois é, e para seguir aqui discutindo esse assunto, até onde esse ciúme deve ir, a gente recebe aqui no estúdio hoje a médica psiquiatra Fabiana Neri. Oi, doutora Fabiana, bem-vinda ao Bahia Meio-Dia mais uma vez. A gente viu aí o resultado, a grande maioria das pessoas disseram que sim, que o ciúme interfere na relação. Então eu quero começar perguntando essa coisa do ciúme saudável, sadio, aquele ciúme que é o tempero do amor, E quando isso passa do limite, de fato? Silvana, esse é um assunto super importante, porque é importante a gente diferenciar o que é o ciúme normal, que é uma emoção humana, universal, você vê isso em diversas culturas, quando esse ciúme extrapola o que é o adequado e passa a ser um ciúme patológico. Então, se a gente pudesse, de uma forma didática, explicar, o ciúme normal, que é natural de todas as pessoas, seria um sentimento onde você tem uma expressão de emoções relacionadas ao medo de perder a pessoa amada.
Em geral, essa emoção ela é transitória e ela está relacionada a fatos específicos que aconteceram. E, em geral, tem uma intensidade considerada normal para aquela situação específica. Quando você está falando de um ciúme patológico ou ciúme doentio, há quem chame de síndrome de Otelo, repercutindo aquele personagem famoso de William Shakespeare, você está falando num quadro onde a pessoa ela tem uma necessidade de posse e de controle do ente amado, principalmente controle do comportamento e dos sentimentos daquela pessoa. Então, são comuns, quando você está observando um quadro de ciúme patológico, você ter comportamentos da pessoa que é ciumenta de forma muito bizarra e muito exagerada. Então, existe uma procura incessante em relação a provas de traição, mesmo quando o ente amado diz e prova de todas as formas que não existe nenhuma traição. Isso não é suficiente para o ciumento patológico. Então, existem comportamentos inadequados de perseguição, de olhar o celular, de olhar o e-mail. Tem que ficar atenta quando começa a olhar o celular, quando começa a olhar as mensagens, quando quer determinar qual é a roupa que ela utiliza, quais são os amigos que ela deve andar, quais são as companhias que ela anda. É um sinal de que a pessoa deve ficar alerta e falar assim, peraí, seu ciúme está indo um pouco além, como interagir com essa pessoa tão ciumenta assim, até mesmo para mostrar para ela que esse ciúme já está passando do limite. É possível fazer isso? Ou, de fato, acaba-se logo a relação? É possível e necessário. Na verdade, quando você observar que o ciúme está mudando a intensidade, está passando para o grau patológico, é importante a atitude do ente amado. Por exemplo, você não deve reforçar esse comportamento de controle e de busca incessante de reassegurações e de questionamentos em relação à sua vida. Reforçar isso, ou seja, dizer para onde você está indo ou o que você está fazendo, reforça esse comportamento patológico, do ciumento patológico, e isso pode trazer graves consequências para a relação e para o indivíduo que está sendo alvo desse tipo de sintoma. Sim, muitas vezes esse ciúme não está diretamente relacionado à mulher na relação, né? O ciúme está presente em vários tipos de relacionamentos, digamos assim, né? Até entre a família também, né? Então, que tipo de cuidado que essa pessoa deve ter para perceber, doutora Fabiana, esse ciúme que muitas vezes você acha que é natural, às vezes é até um parente que tem esse ciúme, digamos assim, e aquilo se torna uma questão patológica de fato, né? O ciumento patológico, em geral, ele vai ter essa relação patológica com vários objetos na sua vida. Seja familiar, às vezes objetos, às vezes um emprego. É o que se costuma dizer que é muito apegada àquelas coisas? Exatamente. E isso não vai ter a ver com as pessoas que rodeiam ele, e sim com ele próprio. Então, são comuns sentimentos de baixa autoestima, de insegurança. Posse também. De posse, exatamente. Isso é muito comum. Então, dificilmente as pessoas ao redor vão poder fazer algo para modificar esse tipo de padrão de comportamento do ciumento patológico. Ele tem que procurar ajuda psicoterápica, muitas vezes ajuda até medicamentosa. Tem alguns transtornos psiquiátricos que podem cursar com quadro de ciúme patológico. Um exemplo clássico disso é no quadro de alcoolismo, né, intoxicação ou dependência alcoólica, até 30% dos pacientes etilistas podem apresentar ciúme patológico. Então, são coisas que você realmente pode pedir ajuda e pode buscar tratamento. Doutora, justamente isso, buscar ajuda e tentar ir um tratamento. Muitas pessoas têm muito medo, muito receio, muita inibição de procurar um psiquiatra. Achar que estão dizendo que ele, de repente, está louco. Então, qual é o passo a passo que a pessoa que percebe que ele mesmo está passando dos limites? Qual é o primeiro profissional que ele procura? Vai direto no psiquiatra, vai primeiro no psicólogo, vai num médico? Como é que ele funciona esse mecanismo, até mesmo para buscar ajuda? Como é que funciona isso? Eu acho importante aproveitar esses momentos onde a gente está tentando trazer informação para a população para desmistificar essa questão de ir ao médico psiquiatra, você está se dando um atestado de loucura. Então, o médico psiquiatra, ele é uma especialidade, ele trata de uma especialidade como outra qualquer da medicina. Então, é importante que, se você não está se sentindo bem, o médico psiquiatra pode ser, sim, procurado. O psicólogo também está habilitado para fazer esse tipo de avaliação. A grande diferença é, a psicologia ela vai cuidar mais das questões relacionadas à psicoterapia, à orientação de comportamento, de sentimentos, de emoções. E caso o paciente precise de um tratamento medicamentoso para um transtorno psiquiátrico específicos, como transtorno de ansiedade, transtorno delirante, alcoolismo, o médico psiquiatra deve ser referendado e deve ser procurado. Doutora, por exemplo, a gente viu aí algumas pessoas falando durante a entrevista na reportagem dessa questão do controle. É o controle da roupa que está usando, é o controle da hora que volta para casa. Hoje a gente tem até aplicativos no celular que, de certa forma, controlam, né, a vida do outro, né? Isso, hoje em dia, como é que isso funciona na sociedade? Nessa questão até dos aplicativos estarem, de certa forma, favorecendo esse controle, digamos assim? A questão é que você vai sempre ter maneiras, hoje, ontem, há 7 anos atrás, de controlar as pessoas que vivem ao seu redor. A questão é, você vai usar esses mecanismos ou não? Por que você precisa desse controle? O que está te levando a precisar ter o controle da vida da outra pessoa?
são indivíduos separados e autônomos. Então, as questões sempre estão relacionadas às motivações internas que aquela pessoa tem para desconfiar e para achar que está sendo traído ou que está sendo deixado de lado ou que vai ser abandonado. Então, entender os motivos, os pensamentos, as emoções que levam o indivíduo a exercer aquele controle é muito mais efetivo do que simplesmente tentar eliminar as formas de controle. O que deve se observar, então, é a atitude dessa pessoa por buscar essas formas. Doutora Fabiana, obrigada. Obrigada a você, Silvana, pelo convite. Obrigada, Sodac. Obrigado, Sempre um doutora. prazer esse bate-papo aqui. Boa tarde. Vamos